Ah, mas se fosse com meu marido. Olá, Priscila. Olá! Que sol escaldante! E ainda nem tive tempo de comprar todas as ervas para a ceia. Desse jeito, sinto até vontade de tirar o véu. Meu pai, Abraão, você ficou louca, mulher? Quer ser apedrejada como aquela outra? Que outra? Do que vocês estão falando? Quem sou eu para comentar uma história como essa? Mas toda Jerusalém comenta. Aquela que foi apanhada em adultério. O quê? Pouca vergonha. Apenas 8 casas distante da dela. E o amante era forasteiro. Santos profetas? Deviam era tê-la apedrejado ali mesmo no templo. Não é assim que está escrito na lei? E não apedrejar a mulher? Que nada, vocês sabem que eu não gosto de andar comentando. Mas todo mundo comenta. Foi lá no templo, enquanto o homem de Nazaré ensinava. Ai, Jesus, o profeta. Ele fala tão bem. Quando escribas e fariseus trouxeram a tal da... Adúltera. Adúltera é isso mesmo que ela é. Sim, vamos, continue. Eles a colocaram bem no meio do templo, interrompendo a Jesus e perguntando o que deviam fazer com ela. E ele o que fez? Eu não entendi nada. Ele simplesmente se abaixou e ficou a escrever com o dedo na areia. Como assim? A lei de Moisés não diz que adultério é caso de apedrejamento? Ficou aquele silêncio sepulcral. Eles queriam era testá-lo. Queriam ter um motivo para o acusarem. Porque se ele dissesse para ela ir embora, alegariam que ele estava indo contra a lei de Moisés. Agora, se dissesse para apedrejá-la, poderiam acusá-la de ter mandado matar uma pessoa. E ele o que fez? Ele se levantou e disse: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Depois se abaixou e voltou a escrever com o dedo na areia. Ao ouvirem essa resposta, foram saindo de mansinho, um a um. Misericórdia. Mas e o que aconteceu depois? Eu não vi, mas parece que não ficou ninguém. Depois disso, nem eu. E você, Ana? Eu também não. Aliás, quem sou eu para ficar reparando na vida dos outros? Nem eu. Aliás, tenho que preparar uns pães para a ceia e tenho que me apressar. Tampouco gosto de fofoca. Preferi nem saber o resto. Esse profeta Jesus vai causar grandes falatórios. Pois é, mas quem sou eu para proliferar uma história como essa? A minha boca é um sepulcro. Vamos abrir juntos em João, no capítulo 8. Eu vou ler dos versículos 1 até o verso 11. Depois nós vamos ver um vídeo que fala um pouco da nossa realidade mais próxima, de como Jesus toca a vida de alguém, que testemunha pública e abertamente disso, como muitos de nós, ou quase todos nós aqui, um dia também fomos tocados e transformados por Jesus. João capítulo 8, versículos 1 a 11, eu vou ler na versão revista e atualizada, e às vezes eu estou mencionando textos na nova versão internacional, e você está lendo na revista corrigida, na Bíblia Viva, você está lendo lá, não importa, é muito saudável que a gente leia a Bíblia em várias traduções, porque elas se modernizam, se aperfeiçoam a cada dia. Algumas tiram alguns termos mais clássicos e colocam termos mais coloquiais. Então, nós temos uma boa porção dos originais bíblicos, tanto em grego quanto em hebraico, com muita segurança. Um estudioso, F.F. Bruce, diz que nós temos provavelmente quase 99,9% dos originais escritos hoje em grego e hebraico, então nós podemos ter confiabilidade. Todas as traduções são então a forma de passarmos da língua original ou das línguas originais para a língua de cada país. Então, fiquem à vontade, tá certo? Não existe aquela que é melhor, que é pior, só você usa aquela que se adequa melhor ao seu entendimento. Tendo mais do que uma, ainda melhor, tá bom? João capítulo 8, versículos 1 a 11.
Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, que o teu ódio e repulsa pelo pecado, mas o amor profundo, cuidadoso, receptor, misericordioso pelo pecador, sejam demonstrados aqui hoje à noite, na vida e no coração daqueles que estão aqui presentes. Senhor, a cena é chocante, a cena é revoltante, a cena é triste, mas a cena também traz, Senhor, uma esperança. Quando nós podemos nos colocar diante do Salvador Jesus, com as nossas mazelas, lutas e pecados, e sermos absolvidos, perdoados, compreendidos, atraídos pela misericórdia, para podermos abandonar o pecado e continuarmos na presença do Senhor, debaixo da graça, debaixo da misericórdia. Senhor, hoje à noite, o desejo do meu coração é que o teu povo aqui reunido, e aqueles que nos veem pela internet, outros que vão assistir a esse vídeo em outras instâncias, eles possam compreender hoje à noite que não apenas o Senhor é misericordioso para nos perdoar e nos dar a oportunidade de seguir adiante, para não cometer mais os mesmos pecados, mas vivemos a novidade de vida, mas que também, Senhor, esta é uma lição de como nosso coração deve se portar diante daqueles que estão caídos ao nosso redor. Ensina-nos a estender as mãos e não a jogar pedras. Ensina-nos, Senhor, que não somos absolutamente melhores do que ninguém. E que Jesus, aquele que não pecou, não condenou, para que nós, seguidores de Jesus, possamos fazer o mesmo. Ao não condenar o pecador, mesmo censurando o pecado, possamos ser mais parecidos com o Mestre. Possamos estender perdão a quem precisa, acolher a quem está atrás de uma palavra de esperança para mudar a vida como aquela mulher adúltera. Faz isso, Senhor. Torna a tua igreja mais sensível, mais parecida com Jesus. Que ela seja corpo, alma, mente, coração, mão, boca do Senhor Jesus Cristo, alcançando as pessoas ao redor. Faz isso no nosso meio, Senhor, para envergonhar o teu inimigo e resgatar os milhares que estão marchando para o inferno sem esperança. Usa-nos, Senhor,
Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vídeo. A Ritásia, que está aqui comigo, ela é ex-garota de programa e agora faz parte de um projeto chamado Reciclando Vidas. Ela poderá falar sobre sua experiência. Garota de programa? Fui aos 15 anos de idade. De 15 anos até os 20 anos. Até os 20 anos. Agora, Ritásia, por que então você teve essa vida, minha linda? Vim de uma família disfuncional, né? Onde, infelizmente, o álcool e a droga entrou na minha família, né? Por outros membros, né? E aí, por não ter uma família estruturada, eu passei por um abuso, né? Familiar. E daí eu me entreguei, né? Às oportunidades. Fui convidada para uma festa por uma amiga. Eu não sabia que essa festa era um programa. Né? E daí como eu não tinha referência, não tinha princípios nem valores, eu me entreguei, né? E com relação às doenças, você tomou alguma precaução? Sim, tomei todas as precauções, né? Então, assim, eu entrei, né? Embora buscando Você entrou muito jovem, né? com 15 anos. Inexperiente, com 15 anos, né? Então, eu buscava uma referência de pai, né? Uma referência de família, né? Tanto que os clientes eram todos mais velhos Então, assim, quando eu saí aos 20 anos, eu tive um encontro pessoal, né, com Jesus Cristo, né, através da Igreja Batista Central de Fortaleza. Busquei uma espiritualidade, né, e a qual hoje eu vivo uma família da fé, eu vivo numa comunidade que vive princípios e valores, né. Em 2005, eu fiz um voto de castidade baseado em 1 Tessalonicenses 4:3-4, até hoje eu passei 5 anos em abstinência, conheci meu marido, né, conheci o Daniel no Celebrando Restauração, lá na igreja. Daniel, seu marido? Meu esposo. Seu esposo. Você é casada mesmo? Sou então? casada hoje 1 ano e 5 meses, sou mulher de um homem só. Estou feliz, vivo família, né? Tenho um esposo que me ama, que cuida de mim, que eu posso andar de mão dada. Porque Jesus mudou a minha história. Como é que Jesus opera, Ritásia? Como foi que você sentiu? Você já com 5 anos da vida... E como é que você sentiu? Foi que você entrou numa igreja, foi uma coisa assim? Você foi levada por alguém? Eu fui convidada a participar de uma série de palestras que era sobre família, né? Que é o pastor Armando que estava dando essas palestras. E quando eu cheguei lá, que eu vi a explanação, toda a explicação sobre a família, e eu comecei a dizer, eu quero viver isso. Sabe? Eu quero dar orgulho para os meus pais, eu quero dar orgulho para a sociedade, eu quero dar orgulho para mim mesmo. E aí, em 2005, foi a reviravolta. Voltei a estudar, fiz o supletivo do 1º grau, fiz o supletivo do 2º grau. Hoje eu sou formada, né? Pedagogia. Meu esposo voltou a estudar. Você fez pedagogia? Fiz pedagogias. Meu Deus, formou-se em pedagogia? É pedagoga hoje? Sou pedagoga. Meu esposo voltou a estudar, está fazendo supletivo do ensino médio agora, final do ano vai tentar psicologia. Né? A gente vai fazer um curso agora da... Largou completamente as drogas? Largou, está 5 anos limpo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Né? E a gente está aqui para fazer a diferença, né? Para mostrar o que Jesus fez. Né? Porque em nós não há força. Né? Se não for Ele atuando na nossa vida e a nossa busca, né, pessoal com Ele, o grupo pequeno tem sido uma bênção na nossa vida. Sim, a gente está aqui para mostrar que o caminho, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então que a gente lembra disso, não foi? Então nós aprendemos isso e queremos passar o que recebemos de graça, né? A graça de Jesus, o amor dele, o cuidado dele, o perdão dele. Então nós só queremos ser imitadores de Cristo. E eu quero passar o que eu aprendi, né? Não quero ser egoísta, né? Recebi tanto amor, né? E agora eu quero dizer que é possível. Dividir com os outros, né? Então, é possível ser restaurado assim. Eu sou prova viva disso. É possível, né? Glória a Deus. E não só a Ritásia, mas já tantas outras e tantos outros que estão aqui no nosso meio foram restaurados dessa mesma forma. Bom, o texto precisa ser olhado do ponto de vista de um estudo bíblico. Toda vez que a gente prega a palavra aqui, é uma tentativa também de mostrar a vocês como é possível mergulhar num texto bíblico, compreender o seu contexto histórico, sua linha gramatical. A gente examina o texto como texto. Isso aqui não tem nada de místico, né? E obtendo as informações que estão à disposição, que são absolutamente científicas, porque bibliologia é uma matéria que estuda qualquer livro, não apenas a Bíblia. Então é dessa forma que nós, domingo após domingo,
fazemos uma exposição da palavra de Deus para as pessoas pensarem, porque religião não é uma alienação, tem fundamentação histórica, tem fundamentação bibliográfica, tem fundamentação geográfica, tem fundamentação antropológica, e eu ficaria aqui horas e horas para tentar demonstrar que nós não estamos lidando aqui com uma espécie de êxtase coletivo, de uma loucura qualquer, de uma doidura qualquer, doideira, como dizem os outros, né? O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é mostrando quem foi Jesus, quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Infelizmente, vender camisinha, ser promovido por indústrias que vendem aquilo que mais, num certo sentido, mais estimula sexo do que previne sexo, é mais fácil do que tentar divulgar algo como vocês acabaram de ver. Graças a Deus que ainda há espaço na televisão para esse tipo de coisa, para uma mulher restaurada por completo dizer o caminho, que é um caminho fácil, é um caminho que não tem custo, tem o custo da renúncia, tem o custo do amor, mas é muito simples, é muito fácil, se comparado com aquilo que o mundo apresenta aí fora como forma de resolver o problema da prostituição infantil na nossa cidade. Essa cidade que será invadida em 2014 por pessoas que virão aqui não apenas pelo futebol, mas também pelo que o Nordeste é conhecido, por oferecer o corpo de meninas de uma forma tão banal. Essa igreja vai continuar na contramão da história, pregando a transformação em Cristo Jesus, pregando a castidade para o jovem, pregando o valor da família como a melhor forma de prevenir doenças sexualmente transmissíveis. E não somente isso, mas de reconstruir a pessoa e dar valor ao ser humano, evitar a loucura que nós estamos vendo na nossa sociedade, com as casas de detenção completamente repletas, com as rebeliões, com aquilo que nós estamos vendo na base da violência, em que nós somos prisioneiros de nós mesmos, de uma sociedade que cria monstros, porque destrói a família, inverte os valores, mas nós vamos continuar pregando Jesus e o poder que Ele tem de transformar vidas, como Ele transformou a minha, a da Ritásia e de muitos outros aqui. Então é uma palavra de esperança, você que está aqui hoje à noite. Bom, Jesus, no Evangelho de João, que é um evangelho maravilhoso, aliás, se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Evangelho de João, que é um evangelho simples, é um texto maravilhoso, conta os milagres de Jesus, demonstrando que Ele é quem Ele disse ser, Deus que se fez gente como a gente, poder para controlar a natureza, restaurar aquilo que a medicina leva algum tempo, Cristo faz rápido, com seu poder maravilhoso e miraculoso. E o maior de todos os milagres é o fato de que Jesus, ao longo da história, vem transformando pessoas de dentro para fora e mudando o caráter. Então, esse Evangelho de João tem 3 etapas fundamentais na caminhada de Jesus. Você pode memorizar assim: Jesus passa por 3 épocas de Páscoa durante os seus 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 anos de idade. Então, do batismo até a primeira Páscoa, nós temos isso retratado em João, no capítulo 1 até o capítulo 3. Isso aconteceu mais ou menos no ano 28 da nossa era. Depois, a segunda etapa é da primeira Páscoa até a segunda Páscoa, João capítulo 4 até o capítulo 6, no ano 29, depois de Cristo, ou da nossa era. E da segunda para a terceira Páscoa é João capítulo 7 até o capítulo 12, exatamente no ano 30 da nossa era, quando Jesus está preparando-se para o grande sacrifício. Tema da nossa peça, que será apresentada aqui nos dias 15, 16 e 17. Hoje de manhã eu estive aqui vendo o ensaio das pessoas que se doam ao longo de meses para preparar. Eu dei aqui várias entrevistas, a imprensa esteve aqui, eu vi pessoas assistindo o ensaio e em prantos, em lágrimas, dado o clima que a gente encontra aqui, no momento só do ensaio. Já pensou como será no dia da peça mesmo? Preparem-se,
Uma repórter estava me entrevistando, enquanto ela falava, os olhos se enchiam de lágrimas. Ela dizia, tem uma coisa aqui diferente. Eu disse, isso aqui é Jesus na vida dessas pessoas. Mas isso não é só uma encenação. Eu disse, mas Jesus está presente aqui. Nós estamos falando dele, esse nome tem poder para mudar você, a sua vida. Foi tão bom, tão bom. Se você pensa que nunca virá o grande sacrifício, vem no ensaio pelo menos. Mas se não, compra um ingresso, né? E se prepare para trazer um amigo, porque é um evento extremamente evangelístico. Bom, mas Jesus está aqui no último dia da festa, festa dos tabernáculos, lá no capítulo 7. Depois ele fala dos rios de água viva, ainda no capítulo 7. Depois ele caminha um pouco mais, e aí no capítulo 8 nós vamos entrar no contexto propriamente dito. No capítulo 8, versos 1 a 11, a mulher adúltera, Jesus vai para o Monte das Oliveiras, retorna para o templo na manhã seguinte, e ele então a partir daí tem os seus discursos, há uma ameaça de apedrejamento, cura do cego, o bom pastor, saída posterior e retorno para Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia, o monte aqui, o Jardim das Oliveiras, fica bem próximo à entrada daquele pórtico de Salomão que entra para o pátio do templo. Então esse ir e vir de Jesus era muito comum. O flagrante adultério, essa mulher foi flagrada em adultério, ela era casada e cometeu um adultério tendo relações com outro homem. Esse flagrante, ele ocasiona uma situação de denúncia sobre aquele ato. Os homens flagraram essa mulher, ninguém sabe exatamente qual foi a circunstância. Eram líderes religiosos, mas isso não só propiciou um momento de discriminação àquela mulher, não discriminação ao ato, porque ela de fato foi flagrada num erro, mas ela foi tratada de forma discriminatória, vocês vão ver aqui no texto. Mas o pior disso ainda, é que esses homens usaram aquela mulher para tentar fazer com que Jesus tropeçasse na lei judaica ou na lei romana. Ou seja, a mulher foi usada por aqueles homens de duas formas. Uma para condenação, outra para causar tropeço na vida de Jesus. Jesus, nos seus últimos dias na terra e na sua resignada entrega como grande sacrifício, ele demonstra um profundo respeito à mulher, profunda misericórdia, àquela cujo adultério era passivo de morte. Sem conivência com o erro, Jesus soube respeitar o pecador e rejeitar o pecado. Existe um questionamento quanto ao contexto e à ordem deste texto em particular, mas nós queremos propor aqui que há uma legítima aplicação, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de João, que ele enfatiza que o texto está de verdade no lugar certo, porque ele ilustra o mote, o propósito maior da vinda de Jesus em nosso meio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pausa um pouco, meu irmão, em Cristo Jesus. E talvez aqui já no início, porque isso bate o meu coração todo o tempo. Eu queria que você pensasse nisso, como crente, talvez há anos. Se esse é de verdade também o mote, o desejo, o alvo da sua vida e a sua razão de existir, assim como Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. Quanto do seu tempo, quanto da sua mente, quanto do seu propósito, quantos dos seus relacionamentos têm essa mesma função, mesmo propósito, buscar e salvar o que se havia perdido. É nesse prisma que publicanos e prostitutas são convidados a entrarem no reino de Deus. Mateus 21:32. Ali diz que publicanos e pecadores creram. Deus manda trazer os coxos e os aleijados, porque os amigos convidados todos deram desculpas.
Me parece que nesses textos bíblicos, Deus está querendo dizer assim: os bonzinhos são convidados, mas eles não vêm. Os que conhecem a fé há muitos anos, não demora muito, há um resfriamento do seu ardor evangelístico. O fogo se apaga muito rápido, e o fogo se acende para praticar atos espetaculares em prol de si mesmo e do próprio homem. Mas o fogo que ardeu no nosso coração no dia em que entregamos a vida a Cristo, aquele sentimento de gratidão e de querer falar para todo mundo do amor de Jesus, parece que com o tempo vai se resfriando, 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 resfriando. E Deus, no seu grande banquete, convida os amigos, e eles têm desculpas: é a minha família, são os meus negócios, é o meu tempo, eu estou estudando muito, estou trabalhando muito, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho agenda, eu tenho vergonha, eu acho que não vai funcionar, eu não sei muito bem. Até que Deus diz: agora manda chamar os coxos e os aleijados, chama para dentro aqueles que são de fato dependentes e carentes, porque estes vão valorizar aquilo que eu tenho que oferecer. A minha oração ao meu Deus é que essa igreja jamais se torne uma igreja dos amiguinhos de Jesus, dos beneficiários da graça que se esquecem de que a graça foi nos dada de graça para que alcancemos de graça também, com o mesmo amor, com o mesmo afinco, com o propósito até de dar a sua própria vida, para que alguém alcance a misericórdia divina. Amém, igreja? O local da cena, versículos 1 e 2, ele está no pátio do templo. Durante muito tempo, os evangélicos mais tradicionais, que estavam lacrados num prédio que eles chamavam de templo, e ainda chamam, muitos achavam que Jesus estava numa igrejinha, parecida com a igreja batista ou a igreja presbiteriana, com os bancos, o púlpito, um batistério atrás, umas cadeiras para o pastor sentar, com os diáconos. Então eles acham, quando olham a palavra templo, já sei, no templo, mas não era esse templo aqui não. Toda vez que você olhar a palavra templo no Novo Testamento, você tem que pensar em algo parecido com Aparecida do Norte, ou Juazeiro do Norte, ou Canindé. É um lugar onde há uma centralidade da adoração na base dos sacrifícios de animais, que era coisa do Velho Testamento, e ao redor daquilo ali, ao redor daquele centro do templo, um movimento muito grande de gente para todo lado, que vinha de todo lado, para ofertar, para adorar, para cantar, para fazer comércio, para se encontrar com as pessoas. Era uma verdadeira feira. Então Jesus transitava entre o templo e logo se refugiava para o Monte das Oliveiras. Foi ali no templo que Pedro, em pé, prega para a multidão. 3.000 pessoas aceitam Jesus. Não era um auditório, eram pessoas que se colocavam ao redor, como se fosse lá na Praça do Ferreira, ao lado de um ambulante qualquer, vendendo um remédio para qualquer coisa, que todo mundo para ver. Então, Jesus está no meio do que a gente chama, na linguagem popular, no meio da muvuca mesmo, no meio do povo transitando ali, gente para todo lado. O pátio, tanto que propicia que ele escreva no chão. Então não era de mármore, não era de pedra, era um lugar, como a gente viu no filme ali ilustrado, um lugar de poeira, um lugar de gente transitando, gente pisando todo o tempo. Então o verso 1 diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, primeiro, subiu ao Monte das Oliveiras, uma encosta de morro, um lugar onde tem muita oliva, muita oliveira, muito pé de oliveira. Não é possível você estar lá para visitar aquele lugar. Jesus, nos últimos dias do seu ministério, costumava ministrar em Jerusalém e pernoitar no Monte das Oliveiras. Verso 2, ele aparece novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou, sentado, ele ensinava o povo, no chão.
talvez num caixote qualquer, bem simples. O ensino de Jesus não se dava nessas tribunas que a gente costuma pensar. O ensino de Jesus não se dava no púlpito, como o pastor a cada domingo fica aqui em pé, pregando. Isso aqui não é um modelo melhor, ou o melhor modelo do ensino de Jesus. O melhor modelo do ensino de Jesus é aquele feito no dia a dia, na caminhada com seus discípulos. É feito no pequeno grupo. É feito quando você se reúne com alguns irmãos e compartilham do pão, da palavra, da oração, e compartilham da misericórdia. Há momentos em que os homens de Deus, tanto na sinagoga quanto no templo, falaram publicamente. E esse é um ambiente público, onde qualquer pessoa pode entrar. Mas o ensino de Jesus se dá sempre dessa forma. Aqui ele se senta para ensinar no templo. Indica que ele está frequentando o templo, assim, quase que diariamente, talvez. Local de multidões. De maneira que o povo afluía para ouvi-lo e para vê-lo também. Do monte ao pátio do templo, lugar onde ele sentou como um rabino mestre, era coisa muito rápida, muito curta, uma distância pequena. E aí, o que aconteceu dos versículos 3 a 5, nós temos uma armadilha religiosa. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Aqui, nós temos aqueles que fazem parte da liderança religiosa de Israel, homens versados na palavra. O teólogo Barclay traduziu bem a diferença entre os dois. Os escribas elaboravam os mínimos detalhes da lei, enquanto os fariseus preocupavam-se com o cumprimento restrito daquilo que os escribas escreviam sobre a lei. E eles trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Veja que interessante. De acordo com Deuteronômio 19:15, o adultério se configurava quando fosse testemunhado por 2 ou mais pessoas, além do próprio marido. As testemunhas, eles que chegaram com aquela mulher ali, eles presenciaram o fato. Ou então, eles fizeram parte de uma armadilha feita pelo próprio marido. Porque a mulher flagrada em adultério, se ela fosse encarada de acordo com a lei, ela seria apedrejada pelo adultério, e o marido teria direito então à herança que lhe cabia, ou à parte que lhe cabia na distribuição dos bens. Este homem, com raiva, sem querer qualquer negócio, qualquer ato de misericórdia e perdão, ele arma com os líderes religiosos para flagrar a sua mulher e trazê-la então para Jesus, dizer exatamente qual seria o veredito. O flagrante poderia ter sido previamente preparado, talvez pelo seu próprio marido, como eu disse, mas conjecturas à parte, a mulher foi flagrada. Uma pergunta aqui para o texto: onde é que está o homem? Cadê o macho? Cadê o camarada que adulterou com essa mulher? Por que ele não foi trazido também? A lei só caracterizava como adultério a mulher que traísse o marido e não vice-versa, segundo a lei interpretada pelos líderes religiosos. Mas ela estava lá só, era para ter trazido o homem também, vocês vão ver já já. Mas eles fizeram aquela mulher se colocar em pé diante de Jesus, no meio daquela multidão. Os líderes religiosos estavam prontos a condenar aquela mulher ao apedrejamento e ainda usá-la como armadilha para fazer tropeçar aquele que repelia os certinhos e atraía os pecadores. Aí vem uma outra intenção, como eu já revelei. O grande lance dos líderes religiosos era causar tropeço na decisão de Jesus. Eles estavam atrás de condenar esse homem que pregava de forma diferente, pregava com autoridade. Quando os próprios soldados foram para prendê-lo, não voltaram com ele preso
E a pergunta é: o que aconteceu? E eles disseram: ninguém fala como esse homem. Eles ficaram tão impressionados que eles não tiveram coragem de colocar a mão na pessoa de Jesus naqueles dias. E agora os líderes religiosos então trazem aquela mulher exatamente para fazer com que Jesus tropeçasse ali e fosse condenado pela lei, tal qual a mulher, ou se absolvendo aquela mulher, fosse condenado pela lei romana. Terrível. Aliás, contrário. Se ele absolvesse a mulher, dissesse: vai embora, ele estaria infringindo a lei judaica. Se ele dissesse: apedreja, ele estaria infringindo a lei romana, porque aquela mulher estaria sendo morta sem um justo julgamento romano, que não tinha nada a ver com a lei. Percebe a pegadinha? Eles estavam prontos, agora era a hora, nós iríamos pegar Jesus de qualquer jeito. Ou ele morreria nas mãos dos judeus, ou ele morreria nas mãos dos romanos. E o pior disso é a mulher também sendo usada como instrumento dessa pegadinha, dessa armadilha religiosa. Verso 4. Eles dizem: mestre. Aqui é um reconhecimento da autoridade de um rabino. Jesus era tido como um rabino. Rabino não como a gente conhece hoje com suas escolas, mas um mestre, um conhecedor da lei, alguém que já tinha pregado e que andava com um bando de discípulos para cima e para baixo. O termo pode também denotar simplesmente senhor, respeito. Olha o verso 5. Na lei, Moisés ordena que se apedreje tais mulheres. Isso é o que está escrito, isso é como nós interpretamos a lei. Agora aí eles focam o lado feminino, esquecem do que a lei de verdade diz. Presta atenção em 2 versículos, se você estiver anotando aí, faça a anotação desses 2 versículos, eu vou ler o que a lei de verdade diz, a lei escrita, não a lei interpretada. Aliás, nas próprias igrejas, os que costumam condenar os outros de forma rápida e fácil, são aqueles que manipulam a interpretação da lei para se mostrarem bonzinhos e condenarem aqueles que estão incomodando o status quo, porque eles não suportam viver com quem é diferente, ou quem está vivendo em pecado, ou cometendo algum pecado. E pausem aqui. Em nenhum lugar da Bíblia Deus se torna um sócio do pecado de ninguém, mas em nenhum lugar Deus descarta o ser humano. Ele sempre usa de misericórdia para com o indivíduo. Por isso que nós podemos dizer aberta e claramente, para que a sociedade ouça: o adúltero, o que tem opção sexual por pessoas do mesmo sexo, não nasceram assim. Não é uma questão genética, não existe prova nenhuma, é uma opção de vida. E se nós, biblicamente, censuramos que um homem tenha relação com outro homem, ou mulher tenha relação com outra mulher, jamais a igreja evangélica, ou quem conhece Jesus, deixaria de abraçar, de receber, de amar, de acolher um homossexual ou uma lésbica. Como qualquer outro pecado. Eles não são piores do que nós somos. Nós não somos melhores do que eles são. Pecados cometidos nesta área não é diferente da pedofilia, não é diferente do adultério, não é diferente do roubo, não é diferente do assassinato, não é diferente da ira, não é diferente da indiferença, não é indiferente do isolamento, não é indiferente da discriminação, nada diferente. Pecado é pecado. Mas a Bíblia claramente mostra que Deus amou o mundo, amou o pecador de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para que o pecador tivesse a opção de poder retornar para Deus, se converter, deixar o seu pecado e recomeçar numa vida que nós consideramos biblicamente a vida normal de um ser humano. Então essa é a diferença. Os fariseus, os saduceus e a igreja tradicional, ela não está preparada para lidar com o que está acontecendo na sociedade hoje, porque ela age como esses intérpretes da lei. Eles interpretam a lei para demonstrarem que eles são santos demais e que os outros são pecadores demais e que devem ficar fora da congregação. Tira para fora porque não presta.
Como muitas pessoas aqui da IBC, hoje não, graças a Deus, mas alguém talvez ainda tenha essa cabeça. No começo, nesse lugar aberto, com pessoas que entravam aqui e entram abertamente como convidados, muita gente me dizia, mas essa igreja é frequentada por muita gente que veste umas roupas indecentes, pastor. Aí disse, sim, você quer que eu fique nas entradas da nossa propriedade com a régua na mão? Para dizer, com 5 centímetros acima do joelho pode entrar, mais de 5, não. Se o decote for em V, em L ou em X, não. Tem que ser na garganta, igual a balaclava de piloto. Se eu fizesse isso na época, os escribas e os fariseus iriam ficar satisfeitos. Por quê? É mais fácil cobrir a tentação do que limpar os olhos. Percebem? É mais fácil não ir à praia para não pecar do que ser capaz de ir à praia e não pecar. Será que é possível? Não, não é possível. Então vá morar, meu irmão, no Araguaia. Não, lá também tem praia. No Xingu, lá é pior, o povo está pelado. Entende? O que a lei é capaz de fazer? Ser manipulada para o benefício de uma casta que gosta de se autopreservar e falar em separação em detrimento do outro, e não se abre. Amados, preste atenção no Evangelho. Jesus foi chamado de glutão e beberrão, que só andava no meio de gente que não prestava, e que ele atraía pecadores e publicanos para si. Para quê? Para se contaminar com eles? Não. Para quê? Para ficar parecido com eles? Não. Mas porque Jesus tinha uma mensagem para transformar essas pessoas e tirá-las da insignificância em que elas estavam, e da prisão em que elas se encontravam. Nós não podemos ser diferentes hoje, porque nós somos igreja de Cristo. Amém? Olha lá, Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Olha aí. Por que eles não leram esse versículo aí? Porque eles esqueceram de trazer o homem. O homem não estava lá, só a mulher. Censura e discriminação pura. Usando a pobre coitada como um ser humano, um objeto, para tentar flagrar o Mestre Jesus, que estava ameaçando o status quo da religião judaica da época. Olha Deuteronômio 22, 22. Se um homem for achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Quando a gente lê esse versículo aí, a gente pensa assim, aí assim, as cabecinhas funcionando. Que cruel! Tem outras cabecinhas dizendo assim, se isso valesse hoje. Eu acho que tem mais mulher aplaudindo do que homem, né? Deus nunca quis matar ninguém. Só que Deus não é como a nossa lei, que diz assim, olha, se você matar uma criança, se você abusar alguém, se você abusar numa criança, vai cometer o crime da pedofilia, você vai ficar preso, viu? Preso por 30 anos. Essa é a lei. O pedófilo ficará preso por 30 anos. O cara vai lá, abusa de uma criança 2, 3, 4, 5, 6, aí ele vai para a cadeia, é flagrado, daqui a pouquinho, habeas corpus, cumpre pena, com 2 anos, 1 ano ele sai, está no meio da rua fazendo de novo. É ou não é? E nós achamos que a nossa lei é que é beleza, porque é assim, o ser humano, os direitos humanos, desse cara que matou só 15, como é que ele pode ficar lá, preso o tempo todo? Não. Direitos humanos, deixa ele solto para ele fazer mais, porque é um direito humano. Ô sociedade hipócrita. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro conversando com policiais, com gente que conhece o meandro do tráfico no Rio de Janeiro.
Gente, a resposta que essas pessoas dão à criminalidade do Rio de Janeiro é uma coisa tão absurda, que você põe a mão na cabeça e diz assim, rapaz, não vale mais a pena não. Ser humano e viver nos dias de hoje é um negócio mais louco. Porque o usuário do crack dos morros são os caras que vivem nos bairros mais ricos. Os que alimentam o tráfico não é a pobre família que mora no morro, não. São os caras que vivem nos bairros ricos. Então não dá para acabar com o tráfico, dá para fazer as pazes, é bem fácil. Você não mexe comigo, eu não mexo com você, vamos fazer aqui uma cultura de paz, subimos no morro, implementamos aqui a polícia de paz, coisa tranquila. Aí a pergunta é, acabou o tráfico? Eu disse, não. Por que não? Porque não se acaba com o tráfico, senão tem que acabar com a política, tem que acabar com a sociedade hipócrita, tem que acabar com os ricos, e depois, por último, tem que acabar com os pobres, porque os pobres são só os instrumentos para alimentar uma coisa muito maior do que nós imaginamos. Dá para perceber? Só Jesus pode libertar o ser humano, a família, a cidade, o estado, o país, só Jesus. Só pessoas coerentes com a doutrina de Jesus. Olha o que eles fizeram, manipularam a lei para flagrar aquela mulher. Eu ainda acerto de primeira, né? Flagrante. Esse texto nem fala de morte por apedrejamento, porque isso só seria aplicado de verdade no caso da mulher virgem comprometida com seu noivo ser flagrada em adultério. Deuteronômio 22, 23 e 24. Aí eles usaram a pergunta como uma armadilha. A real intenção da cena era provocar Jesus à queda. Jesus inclina-se e começa a escrever no chão com o dedo. O que será que ele escreveu? Alguém sabe? O texto não diz. Será que você pode imaginar? Pode, você pode conjecturar? Pode. Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Será que ele começou a descrever os pecados dos líderes religiosos? Será que esses caras que eram líderes religiosos, e segundo a tradição, eu li que os líderes religiosos eram acusados de adultério também? Os escândalos que a gente vê não só na igreja romana, na igreja batista, na igreja evangélica, são enormes. Porque os homens se tornam o centro, eles se tornam populares, eles se tornam ocupados demais, eles não têm mais tempo para a família, eles não vivem mais a família, eles vivem o ministério, eles se tornam famosos, eles põem a mão em muito dinheiro, e no final o que acontece? Abandonam tudo, largam as esposas e acabou o ministério. Os sacerdotes são flagrados todo o tempo na promiscuidade, todo o tempo, todo o tempo. Então Jesus, estava assentado, ficou e agora começa a escrever na areia, quem sabe, os pecados dos acusadores. Mas visto que eles continuavam a interrogá-lo, versos 7 a 11, a sentença de misericórdia chegou. Ele se levanta e diz, vamos lá. Não admitindo o silêncio, eles insistiram numa sentença. E Jesus fala com os líderes, não como um advogado da mulher, nem fala àqueles que seriam os advogados do marido, mas ele fala aos líderes como seres humanos. E aí, ele como Deus, único capaz de conhecer o coração do homem e oferecer ao homem uma oportunidade de arrependimento para estender pleno perdão, ele diz, quem não tiver pecado, então, atira a primeira pedra. Ele admitiu agora que estava estabelecido um tribunal, e ele disse, então vamos a um completo julgamento. Agora não só a mulher está sendo julgada, vocês todos estão sendo julgados, eu inclusive estou sendo julgado agora. Só que ele era o único que não tinha pecado na sua vida e no seu coração. Era o único que não tinha nada oculto. Aliás, era o único que teria o direito de pegar a pedra para aplicar a lei na vida daquela mulher. Os demais, tão sujos quanto ela naquele momento. Quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Jesus então, admitindo a força da lei, o tribunal estabelecido, Jesus autoriza o processo de apedrejamento. Vamos lá, mas com uma condição: quem estivesse em pecado, impecabilidade seria a condição para a censura e execução do juízo perfeito. A sentença estava pronunciada sobre todos os presentes, que não significa a impossibilidade do julgamento, porque Jesus não deixou de censurar o pecado da mulher. Mas ele diz: não se precipitem. Talvez uma lição profunda para cada um de nós. Medite na graça de Jesus sobre a sua vida e o quanto Deus lhe perdoou, para quando você olhar para alguém numa condição inferior, de pecado, de queda, você ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus: misericórdia, amor, coração para acolher. E aí, ele continuou escrevendo no chão. Os fariseus incorriam no pecado da imoralidade sexual. É o que eu li num livro de teologia de Toluk. É historicamente confirmado que naquele tempo muitos rabinos proeminentes viviam em adultério. Os que ouviam a resposta, verso 9, palavras penetraram no íntimo de cada um. Acusados pela própria consciência, uma revisão na sua própria mente não permitiu isenção total daquele pecado. Ou quem sabe de outros pecados tão escandalosos quanto o adultério da mulher. E o que aconteceu no verso 9? A partir daqueles que tinham mais tino, mais discernimento, a partir dos mais velhos, foram saindo um de cada vez, testemunhas falsas ou ilegais. E aí no verso 10, Jesus começa a falar com a mulher. Em vista do que Jesus propusera, atirar a pedra àquele que não tivesse pecado, ninguém foi capaz de sustentar a acusação. Então, mulher, ninguém te condenou? E o verso 11, ele diz: eu também não a condeno. Jesus não condena a mulher, mas ele não é conivente com o pecado dela. Dá para distinguir isso, gente? Você que é pai é capaz de dizer que o seu filho, quando conta uma mentira, você vai ter que censurar a mentira, não é verdade? Por favor, pais, mas não chame o seu filho de mentiroso, porque quem conta uma mentira não é mentiroso. Mentiroso é quem vive na prática constante da mentira. O estelionatário não é um indivíduo que comete um ato errado, é aquele que vive constantemente naquele ato. Uma prostituta não é alguém que eventualmente tem um caso com alguém, seja qual for a circunstância, mas é aquela que se entrega, sejam quais forem os motivos, umas pelo sexo, outras pelo dinheiro, outras pelo simples afeto paterno. A razão nem importa, e aliás não nos cabe um julgamento tácito, cruel, sobre tudo que nós vemos por aí. Há sempre uma razão por trás, que não justifica o pecado, mas tem que nos fazer mais sensíveis em relação às pessoas. Até os meninos de rua, até os bandidos, até aqueles que estão nas prisões, até os drogados, até aqueles que se envolvem na promiscuidade sexual, eles começam por uma questão de busca de afetividade, por um trauma de abuso recebido no passado, por uma revolta por algo que foi feito, mas jamais isentando essas pessoas da sua culpa pessoal. Mas nós temos que aprender a distinguir o amor que se deve à pessoa, o respeito que se deve à pessoa, enquanto censuramos os seus atos errados. Dá para entender? Meu filho, eu preciso te repreender, eu preciso te dar um castigo por isso que você fez, mas eu ainda o amo. Eu me lembro na época quando minhas meninas eram pequenas, que eu tinha que disciplinar, como disse outro dia aqui, que disciplinava usando às vezes a cinta, a vara, a mão, raramente, mas doía no meu coração, porque eu amava, amo e vou sempre amar minhas filhas. Mas eu não podia amar o gesto errado, tinha que ter um basta naquilo ali,
enquanto a pessoa não sente na pele, por isso no Velho Testamento, aquela coisa do olho por olho, dente por dente. Você amassou meu carro, pois agora teu carro vai ser amassado na mesma proporção. Você me espetou sentimentalmente, pois agora o espeto tem que entrar no teu coração também. Porque as pessoas machucam uns às outras e dizem, não foi nada. O cara trai, vai embora, te deprecia, acaba com você e depois diz, não, pai, não foi nada não. E hoje a justiça diz assim, o cara mata o outro e diz assim, não, ele é bipolar. Bipolar significa assim, uma hora ele é bonzinho, não, esquizofrênico, né? Bipolar, tanto faz não, sei que há distinção. Mas o esquizofrênico, uma hora ele é bonzinho, ele é o príncipe encantado. Outra hora ele é o matador, o exterminador do futuro. Então, na hora que ele espetou a faca no teu coração, ele não estava muito legal, sabe? Então, ele tem que ir tomar uns remédios. Ah, é? Aí ele sai de lá de novo e faz de novo. Ah, ele estava mal de novo. É assim que nós estamos fazendo. E os advogados entram em cena e vão lá, né, etc, etc, etc. É assim. Distinga o pecado do pecador. Ame o pecador, mas continue odiando o pecado na sua própria vida, na vida das pessoas, mas com um caráter não condenatório, mas esse caráter de amor, de acolhimento que Jesus teve. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Aí o que ele diz no verso 11? Jesus não condena, mas ele também não é conivente com o pecado. E ele diz, abandone a sua vida de pecado, vá e não peques mais. O termo grego está na segunda pessoa, o verbo na segunda pessoa do presente ativo imperativo. O mandamento implica num cessar imediato. Pare de fazer aquilo que você estava fazendo. É possível. Eu te darei forças. Nós não temos isso aqui nesse texto, mas temos em todo o Novo Testamento. O fato de que Jesus é capaz de tirar você do grilhão do vício, do grilhão da droga, do grilhão da mentira, do grilhão da traição, da sua dependência de sexo, da sua dependência da pornografia, da sua dependência, seja lá do que for. Cristo é capaz de te libertar dessa cadeia que lhe amarra. E quando Ele te liberta, você fica livre para dizer não para a droga da droga. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. Glória a Deus. Glória a Deus. Engraçado, né? Jesus não fala nada sobre perdão. Até porque o texto não diz que a mulher demonstrou qualquer tipo de arrependimento ou crença na pessoa dele. Ele não fez aquela confissão, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. O texto não diz isso. O texto diz que simplesmente ele disse, eu não te condeno, vai, não peques mais. Olha o nível. O crente certamente ia fazer uma pergunta, ia querer uma resposta, mandava ele preencher a fichinha lá no Conexão. Não, minha irmã, peraí, para todo mundo aí, vamos aqui, responde aqui. Você está arrependida mesmo? Vamos ver se é verdade. Quanto tempo a gente precisa saber se essa mulher é arrependida mesmo? Vamos botar um vigia nela, um GPS, para ver se ela vai voltar lá para a casa daquele safado. A gente quer fazer 1 milhão de coisas. Jesus não está preocupado nisso. Seu poder, a sua palavra, a sua confiança, no acolhimento e no poder do amor que libera e liberta, e diz simplesmente, vá e não peques mais. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior, como ele disse para o cego de nascença. Libera, acredita. Se acontecer de novo, perdoa de novo, libera de novo, recebe de novo, porque esta é a misericórdia divina. E quem apanha, quem recebe a consequência é o próprio pecador, envergonhado. Ele vai apanhar na história, se ele continuar insistindo no pecado, como você apanha, como eu apanho, quando eu insisto nos meus próprios erros. Mas Cristo simplesmente libera perdão e diz, vá e não peques mais. Atenção, mulheres. Há pouco tempo atrás eu li um artigo do Leonardo Boff dizendo que as feministas estão tentando mudar
a descrição da criação, porque estão achando que é machista demais. A mulher pecou, Adão só concordou, e o negócio não é, vamos inverter isso aí. Foi Adão que pecou, a mulher concordou, e vai ter que mudar tudo. Se possível, rasgar, começar de novo. Eu quero dizer para vocês que enquanto o Velho Testamento, o Novo Testamento, as culturas ao redor de todo o conceito religioso do Velho e do Novo Testamento diminuíssem a mulher, ou num certo sentido depreciassem o papel da mulher, Deus o Criador, Cristo Jesus o Senhor, é o que mais valoriza a mulher. Ele falou com a mulher samaritana como ninguém falaria naquela época. Nem um judeu pararia para conversar com aquela mulher ao meio-dia, prostituta de profissão. Ninguém teria um gesto com esta mulher pega em adultério, não for alguém com um coração sensível, capaz de apontar o dedo nos algozes machos, pecadores, e estender misericórdia àquela mulher. Ninguém. O papel da mulher descrito na Bíblia, como é, de verdade, se praticado na submissão ao Deus que é dono do universo, não existe melhor lugar, melhor mérito, melhor honra, melhor posição do que a mulher que se submete ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, só ao Senhor. Acredite. Só o perfeito homem Deus podia julgar e sentenciar a mulher adúltera. Seus algozes estavam sem vida para fazê-lo de forma justa. Nesse caso, Jesus estendeu misericórdia, na esperança de que seja concedido perdão mediante confissão a qualquer um, arrependimento e o cumprimento da recomendação de Cristo. Vai e não peques mais. Quero ler um texto de Arthur John Gossip. Se o mistério do perdão divino para conosco não cria em nós um novo horror pelo pecado, com o qual já estávamos acostumados, ou que talvez gostássemos imensamente de renunciar, conferindo-nos igualmente um novo poder de resistência à tentação, uma pureza de vida e de natureza, então é que o tremendo plano divino de salvação ainda não foi desvendado inteiramente para nós. E nesse caso, nem mesmo a vontade de Deus em perdoar-nos pode salvar-nos de nossa condenação. Vem para Jesus, vem. Vem do jeito que você está, sem medo. Ele te perdoa plenamente. E Ele te dá forças para você não errar mais. Vem para Jesus como você está. E você que é crente em Cristo Jesus, lembra dessa graça e da misericórdia. E não faça como aqueles homens religiosos, pretensiosos, que achavam que não tinham pecado. Você também precisa continuar confessando os seus próprios pecados, ser lavado, ser limpado por Jesus a cada dia. E assim você vai ter mais misericórdia daqueles que se aproximam do Senhor através de você. Vamos curvar nossa cabeça em oração. Talvez esse seja um momento para você simplesmente dizer: Jesus, eu entendi. Eu entendi o quanto o Senhor me ama, mesmo censurando o meu modo de agir, às vezes fora da tua vontade, longe dos teus propósitos. Mas hoje à noite eu me coloco diante do Senhor, peço perdão e forças para não pecar mais, como aquela mulher. Talvez você, mulher, hoje à noite possa dizer: eu sou como aquela mulher, me sinto diante do Senhor, amada, cuidada, aceita e perdoada. Eu não quero continuar pecando mais, seja qual for o seu pecado. A todo o povo de Deus hoje à noite, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Senhor, ensina-me a não censurar, mas a amar, a acolher. E nós seremos a grande força libertadora nesta cidade. Nós podemos limpar a beira-mar, nós podemos limpar os prostíbulos,
podemos limpar as casas e os condomínios, se nós varrermos tudo com o amor, o perdão e o sangue de Jesus. Eu quero ser um instrumento assim, Senhor, como essa igreja foi na vida da Ritásia e de tantas outras, e como isso redundou na glória do Teu nome, na edificação, num casamento, num testemunho tão bonito. Sustenta a Tua serva, sustenta o Teu servo, e que essa igreja continue acolhendo, não só no lar da paz, mas que cada lar aqui seja um lugar de paz para quem precisa.